Oi, tudo bem? Eu sou Patrícia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalhar com ajustes e reformas de roupas. Há uns dias eu coloquei no Instagram uma foto de um vestido de noiva que eu havia feito um ajuste quando eu morava ainda na Alemanha. E no Stories eu contei mais ou menos a história e o processo da peça. Se você não me segue no Instagram, vai lá, eu sou Patrícia Cardoso. E conforme eu postei as fotos, muita gente me perguntou se eu não tinha medo de trabalhar com esse tipo de peça, porque um vestido de noiva geralmente é uma peça mais especial. E eu respondi para essas mulheres dizendo que não tenho medo, porque quando eu trabalhava com alfaiate, lá eu basicamente fazia ajustes e reformas. E eu mexi com tanta roupa diferente que eu acabei ganhando confiança no meu trabalho. E aí, por conta das perguntas que eu recebi, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que eu posso passar coisas importantes, né, pra quem quer trabalhar com isso. Mas pra fazer o conteúdo eu pedi ajuda da Flávia, uma amiga que tem uma marca de ajustes e reformas, vamos assim dizer, porque depois que ela aprendeu a costurar e ela foi pegando prática com o trabalho, ela resolveu se especializar nisso. Então a Flávia trabalha basicamente fazendo ajustes e reformas de roupas do dia a dia, vamos assim dizer, e ela faz uma coisa muito legal. Ela marca com a cliente, vai até a casa da pessoa, faz todas as marcações nas roupas, leva a peça para casa, faz os ajustes e devolve. É praticamente um delivery de costura. A Flávia trabalha em São Paulo, para quem precisar do trabalho dela, eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês conhecerem. Vou deixar o link aqui embaixo e também acho que fica com o contato dela para quem precisa indicar um trabalho como esse, né? E aí eu pedi pra Flávia, né, algumas coisas que eu sei que ela, assim, eu falei pra ela, me passa informações que você acha importante pra fazer esse tipo de trabalho. Porque como eu trabalhei mais com roupa de festa, terno e etc, e ela trabalha com outro tipo de roupa, eu imaginei que dava pra fazer uma fusão boa de informações. Então eu separei muita coisa e eu acho que esse vídeo ou ele vai ficar enorme ou eu vou ter que dividir ele em dois, porque realmente tem muita dica. A primeira informação é bem básica, mas para quem tá trabalhando é uma coisa assim necessária, que é ter bons materiais de costura. Ou seja, ter uma boa tesoura molada, ter uma boa tesoura para linha, porque você desmancha muita roupa, ter um desmanchador legal. E eu já falei aqui em outros vídeos, eu uso muito uma lâmina para desmanchar a costura. Assim, ela é meio perigosa, mas eu vou deixar a foto dela aqui na tela para vocês verem. Então, ter materiais que te ajudem a desmanchar essas roupas até com velocidade é importante, porque você vai fazer tanto isso que ter uma tesoura cega não vai te ajudar em nada. Então, primeira dica, ter bons materiais. A segunda dica ainda é bem comum para qualquer pessoa que costura, que é manter a sua máquina regulada. Isso é óbvio, né? Só que o que eu queria falar sobre isso? Quem trabalha muito ou quem começa a trabalhar começa a perceber que de vez em quando a máquina desregula. E aí você vai lá e chama um mecânico. É nessa hora que você tem que grudar no mecânico e ver o que ele tá fazendo e fazer perguntas para ele. Porque com o tempo de convivência com a sua máquina, você vai conseguir detectar quais são esses defeitos e você mesmo consegue ajustá-la. Então, quando sua máquina ficar ruim, gruda no mecânico e fala por que ela ficou assim, o que aconteceu, sabe? Pergunta de curiosa mesmo, porque com o tempo você vai conseguir fazer esses ajustes. Quando eu trabalhava na minha casa ainda em São Paulo, eu fazia bolsas antigamente para vender e teve um dia que a minha máquina industrial ela ligava, mas ela não funcionava nada. Eu apertava assim o volante, ela não ia para o pedal e ela não ia para canto nenhum. E eu já conhecia muito aquela máquina, eu tinha ela há muitos anos e sabia fazer tudo. E foi a primeira vez que eu tive um conserto de máquina de uma coisa que eu realmente não sabia, porque toda vez anteriormente que eu recebi o mecânico eu fazia 1000 perguntas para eles, então eu sabia ajustar a máquina todinha. Só que dessa vez realmente a máquina não ia nem vinha. E aí quando o mecânico foi em casa, olha o que havia acontecido. Todos os parafusos da máquina, todos estavam frouxos, de uso mesmo, de tanto mexer, eles vão se afrouxando, afrouxando, afrouxando. Então a máquina não estava quebrada, mas ela estava toda frouxa. Por isso que ela ligava, eu apertava o pedal, mas ela não ia. Então basicamente ele teve que apertar tudo, ajustar tudo, ele aproveitou e deu uma reguladinha na máquina. E a máquina voltou a funcionar. Então assim, sempre converse com o mecânico, não deixa o mecânico ir na sua casa e sair pra tomar um café, sabe? Vai lá, conversa com ele, pergunta o que é, porque com o tempo você mesmo vai fazer os ajustes mais simples da sua máquina. Ah, e para quem quer trabalhar com ajustes e reformas, quando eu trabalhava no alfaiate, a gente basicamente usava a máquina reta, a máquina overlock e uma máquina de fazer barras, que eu vou colocar a capa aqui a foto dela aqui na tela. Por quê? Como eu fazia muita barra de terno, de calça social, elas têm uma barra invisível e imagina ele ficar fazendo aquilo à mão, né? Leva muito tempo. Então, para quem tem interesse em trabalhar com social, tem que ter essa máquina porque a barra é feita assim em segundos e fica muito, muito, muito perfeita. Então, vale a pena o investimento para quem vai trabalhar com isso. A dica número 4 é você que quer trabalhar com ajustes e reformas ir aprendendo um pouco de modelagem. Por quê? Quando você só costura e não tem noção de modelagem nenhuma, não sabe o que é uma pence, não sabe por que aquela pence está daquele jeito, não sabe por que tem um recorte aqui, não sabe nada, você fica muito limitada a fazer ajustes muito básicos, tipo só faz barra, só aperta a lateral de calça, etc.
Quando você começa a estudar modelagem, você começa a entender a estrutura das roupas e aí você ganha um leque muito maior de ajustes. Eu já contei tanto no blog, no meu blog, coitado, tá em coma, mas dá pra acessar ainda. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. Eu contei tanto no blog quanto em outros vídeos que o alfaiate que eu trabalhava só fazia masculino, então ele só trabalhava com terno e etc. Ele fazia ajustes femininos também, só que ele sempre tinha que ter uma pessoa trabalhando com ele porque ele não entendia nada de modelagem feminina. Então quando o ajuste era só apertar aqui do ladinho, fazer uma barra e etc, ele fazia tudo isso daí. Agora quando tinha que fazer realmente uma coisa, né, mexer na manga, mexer no comprimento das costas, o vestido tem que desmanchar ele inteiro e remontar, eu percebia que ele não sabia fazer. Ele até fazia umas coisas, mas ele não tinha a vivência que eu tinha em modelagem feminina. Então, até quando eu arrumei esse emprego lá, uma das coisas que mais me fez, assim, conseguir ter a vaga foi o fato de que eu sabia costurar muito bem, sabia mexer nas máquinas, exceto nessa de barra que eu falei, e o fato de eu entender de roupa mesmo, assim, ele começou a ver eu trabalhando, ele sabia que eu sabia mexer nas ferramentas, ele sabia que eu sabia, né, ele percebeu que eu sabia fazer as coisas. Então, quando você for procurar um trabalho e a pessoa vê que você tem uma noção de modelagem, com certeza você vai ganhar pontos, porque você vai saber mexer na roupa universalmente, não somente naqueles ajustes básicos, sabe? Então o estudo, ele tá sempre presente em quem quer trabalhar com isso, até porque, né, a moda muda todo dia, as modelagens mudam todo dia, etc. Essa é uma dica maravilhosa da Flávia e quem aí trabalha com ajustes vai concordar muito com ela, que é assim, prestar muita atenção em como a roupa foi montada, já que você vai ter que desmanchar, ajustar e remontá-la novamente. Ela me escreveu aqui uma coisa bem interessante até, ó. Já vi calças da mesma marca montadas de formas completamente diferentes, mas com o tempo você vai aprender a fechar a peça depois do ajuste. Sabe o que eu fazia quando eu pegava uma peça que eu não tinha a menor noção, assim, ou que eu olhava e falava, nossa, isso aqui tá, né, muito elaborado, eu tirava foto. Então eu fotografava ela por fora e por dentro, fotografava onde eu tava desmanchando e tocava o trabalho. E aí depois eu comparava. Então, se você tá começando a trabalhar agora e tá com medo de alguma peça muito difícil, com muito recorte, etc., faz umas fotos no seu celular, deixa elas ali no cantinho, porque depois você pode comparar. Mas o que a Flávia falou é muito maravilhoso, porque com o tempo você vai entendendo o fechamento de roupas. Ela até falou aqui, ó. É um jeito de aprender como as confecções montam as peças. Porque tem muita roupa que é a mesma linha, né? A mesma forma que eles costuram. Mas ela já viu roupas da mesma marca serem fechadas de forma completamente diferentes. Então você vai ganhando esse conhecimento de fechamento de peça. Mas no começo pode dar um medinho, assim. Mas tira foto que você vai ter uma forma de comparar se tá fazendo certo ou não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre margens de costura e sobras de tecido. E eu até tenho uma experiência minha pra contar. A dica número 6 é da Flávia e ela falou assim: dar preferência a desmanchar a costura antiga ou original. Muitas vezes os poucos centímetros de margem ajudam na costura. Deixa eu explicar. Às vezes você pega uma roupa e tem um ajuste pra fazer, aí você marca lá o tanto que tem. O que a pessoa pensa? Eu vou cortar e depois eu costuro. Só que o que acontece? Às vezes você corta e quando você vai costurar, falta um pedaço para você manter um tecido lá dentro. Então, cortar o tecido é um risco imenso, assim, eu não indico isso para ninguém, porque aquela margem de costura vai te ajudar a remontar a peça. Então, sempre pensa que você vai ter que desmanchar, por isso é o lance de ter boas ferramentas, para depois você remontar a peça e deixar o tecido lá dentro para, caso o cliente não goste, que é a próxima dica que a Flávia falou, você ter tecido para voltar a roupa para o que ela era antes. A dica número 7, que fala sobre a sobra e margem de costura é: se o ajuste for pequeno, com pouca sobra de tecido, mantenha essa sobra lá dentro. Dê uns pontinhos para esconder o pouco de tecido que sobrou. Por quê? As pessoas às vezes mudam de ideia, ou não gostam do ajuste e pedem para voltar ao que a peça era antes. Se você cortar o tecido, você não tem como voltar atrás. Então, o que acontecia na alfaiataria? Eu até anotei isso também em uma dica. Às vezes uma peça sobra muito tecido, porque às vezes uma pessoa veste um tamanho, sei lá, 3, 4 tamanhos e quer reduzir, né? Às vezes a pessoa emagreceu tal e quer reduzir. Aí sobra um monte de tecido por dentro. Já vou falar nisso, de reduzir tamanhos muito grandes para tamanhos menores. Mas sobra um monte de tecido por dentro. Não é seguro pegar todo esse tecido e cortar ele fora. Você tem que deixar uma margem lá de uns 2, 3 centímetros, porque se a pessoa não gostar, você tem espaço para manejar ainda a roupa. Agora, cortar todo o tecido que ficou lá dentro é um risco, porque, né, você não sabe. Às vezes você faz um trabalho lindo, bem feito, mas a pessoa fala, eu preferia mais largo, eu preferia não sei o que e tal. Então você tem que voltar a peça. Então deixa um pouco de tecido lá dentro para você poder fazer esse ajuste novamente. Ó, a dica número 8 da Flávia, ela falou o seguinte:
Quando uma roupa tem uma sobra de tecido maior de que 10 centímetros por dentro, ela deixa só 5, porque ela sabe que 5 dá pra voltar ainda a peça, dá pra ganhar uma nova, né, uma nova costura e você tem uma margem grande de trabalho. Uma coisa que a gente tinha que fazer, que eu tinha que fazer na alfaiataria, era uma passadoria perfeita. E toda a hora que eu ia passar a peça, eu tinha que abrir todas as costuras, deixar elas muito flat, muito passadas, assim, o tecido ficava chapadão, porque não podia aparentar que tinha tecido lá dentro. Então o alfaiate sempre pegava no meu pé, inclusive eu já falei algumas vezes que ele não gostava da forma que eu passava a roupa, porque ele nunca achava que tava bom. Eu passava, deixava aquele negócio esticado, o tecido tava assim morto, ele olhava e falava, ai, dá pra passar mais um pouco, não sei o que, e passava. Por quê? A roupa tem que parecer que ela tá do jeito que ela era anteriormente. Então, quando sobra tecido por dentro, não pode ficar aquela tecido aparecendo, aquela sobra, então tem que passar muito bem e deixar essa sobrinha, mas passa ela muito bem pro tecido ficar bem flat, assim, sem volume, sabe? A próxima dica é da Flávia e é muito sobre paciência no trabalho. Olha o que ela escreveu. Às vezes eu gasto mais tempo planejando e desmanchando uma peça do que na máquina em si. Quando ainda me gera dúvidas, eu costumo alinhavar e verificar o caimento da peça no manequim. Mas no mundo ideal, o legal seria provar na cliente, mas nem sempre ela está comigo. O que acontece? Pensa, às vezes você tem uma peça que o ajuste nem é tão grande, mas a peça é muito delicada, ou às vezes tem forro, ou às vezes você tem que, né, desmanchar uma parte para montar outra, então é muito comum gastar muito tempo realmente desmanchando e planejando o que fazer do que só na máquina. Mas eu acho que é nesse momento que você planeja, que você desenvolve ali pega o seu conhecimento em costura e modelagem e desenvolve a alteração, principalmente em reforma. Em ajuste, às vezes, nem tanto, porque geralmente eles são menores, mas quando você vai reformar uma peça inteira, trocar uma manga, trocar um forro, você vai ter realmente muito tempo planejando a peça. Só que quando o trabalho fica muito bem feito, a pessoa que encomendou vai olhar e falar, nossa, né, que bacana. Então, assim, pensa que a paciência vai ser muito importante, o trabalho manual também vai ser muito importante para que você tenha bons resultados. A próxima dica é sobre barras, e olha o que a Flávia falou. Isso aqui não é uma regra que não pode ser quebrada, mas é muito comum eu marcar as barras conforme o sapato que a pessoa vai usar. Ou mesmo quando é um vestido de festa ou um vestido longo. Tem gente que gosta do pé ou do salto aparente e outras que não, vai de gosto. E aí eu lembrei que quando eu trabalhava na alfaiataria, eu fazia muito terno, né, já falei isso. E era sempre calça social e a pessoa, né, trabalhava com sapato social. Então o homem já ia lá com o sapato que ele trabalhava normalmente e o alfaiate gostava que aparecesse um pouquinho do salto. Então já tinha uma regrinha ali mais ou menos de marcação. Quando ia vestido de noiva, acontecia exatamente o que a Flávia falava. Tem gente que quer mostrar a sandália, mesmo às vezes quando é um vestido longo, não quer esconder o sapato por inteiro, então deixa ele um pouquinho mais curto. Agora que tem muito vestido midi, né, as pessoas estão mais acostumadas ainda a mostrar a sandália. Então tudo vai do gosto da pessoa. Nem toda roupa vai funcionar marcando a partir do sapato quando é uma roupa com muita possibilidade, tipo uma calça jeans. Tem gente que pega uma calça jeans que é cobrindo o sapato, outras querem que o sapato apareça, então não dá exatamente para tirar só por um modelo. Mas quando é uma peça mais específica, como uma calça social, dá para você ter uma ideia e fazer e pedir para a pessoa já ir com o sapato que ela vai mais usar aquela peça, então fica um pouquinho mais fácil. E ainda sobre barras, vale lembrar que a barra da calça social é feita no ponto invisível, então não pode ter uma costura aparente. Na verdade não é que não pode, né? Poder pode tudo, você faz o que você quiser, você é uma pessoa livre. Mas o ideal é que a barra seja invisível. Eu vou colocar aqui na tela a máquina que eu trabalhava fazendo barras. Essa máquina ela é incrível, ela trabalha com uma linha e ela faz o ponto invisível que fica assim perfeito. A barra também é feita numa velocidade super rápida. No começo eu tinha medo dessa máquina porque ela é realmente muito rápida, mas depois eu peguei a manha e fazia as barras rapidinho. Então pra quem tem interesse em trabalhar com roupa social, provavelmente essa máquina vai ser imprescindível porque o ponto fica assim perfeito. Não fica igual o ponto da máquina caseira usando o pezinho. O da máquina caseira ainda fica meio repuxadinho, assim, porque eu já fiz algumas vezes. O dessa daí não fica, não. Reparem as roupas de vocês que tem ponto invisível, é tudo feito com essa máquina. E ela trabalha, assim, muito bacana, muito legal. A dica número 1 é sobre vestido de festa, e eu vou contar uma coisa que acontecia muito comigo, que era o seguinte: às vezes eu recebia vestidos que eles vinham provavelmente desse site chinês ou de lojas muito populares, e eles eram forrados e etc. Só que quando eu desmanchava o forro, eu percebia que ele tinha uma margem de costura bem grande, que era possível mexer muito no vestido. Então às vezes tinha uma margem de 4 centímetros por dentro em cada lado, né? Então já dava 8 aqui mais 8 aqui, era bastante tecido, e tinha bastante espaço para de fato mexer na roupa. O que acontecia? Além de eu não jogar esse tecido fora quando eu fazia um ajuste, eu deixava ele lá dentro, eu sempre falava para as pessoas que tinha aquela sobra. Por quê?
nem todo mundo quer ficar reutilizando as mesmas roupas de festa. Então ela tem, de alguma forma, uma coisa pra falar quando ela quiser vender. Ela pode dizer pra pessoa, olha, tem tecido aqui dentro e você consegue aumentar a roupa pro seu tamanho. Então o que eu percebia? Que as clientes ficavam, tipo, encantadas de eu falar aquilo pra elas, sabe? É uma forma de você manter, criar relacionamento com o seu próprio cliente. Então eu falava, ó, o ajuste tá pronto e aqui dentro tem tecido suficiente, caso você queira, né, vender, passar pra frente, tem tecido pra aumentar 1 ou 2 tamanhos. E as pessoas ficavam super felizes, porque elas viam que essa possibilidade era possível, né? Afinal, às vezes eu mostrava, eu desvirava o forro, assim, mostrava. Então, essa dica, assim, é bobinha, mas fica atenta ao que tem o tecido, o que tem no vestido, pra você falar pra sua cliente, olha, se você quiser vender, tem tecido aqui pra mexer e tal, que elas vão, ó, gostar. Outra diquinha com o vestido de festa, mexia muito em alça, muitas alças vêm muito compridas, ficam caindo, o vestido fica errado. Aí eu mexia ela por dentro da peça, né, pelo forro, e eu nunca cortava. Então eu deixava aquela sobrinha lá dentro mesmo, dentro do forro, e deixava ela e entregava pra pessoa. Geralmente, quando o tecido tinha aquelas alças bem fininhas, elas não apareciam, não faziam volume. Mas teve um que eu peguei que tinha uma alça mais estruturada, e o que eu fiz? Eu peguei a agulha bem fininha com ponto invisível e prendi ela aqui no cantinho. Então ela continuou na linha do decote, não fazia volume, mas eu fiz isso pra ela não ficar saindo pra cá e um momento ou outro, sei lá, aparecer, sabe? De repente alguém passa um ferro, aí fica aquela marca de ferro em cima da alça. Então eu sempre deixava as alcinhas lá porque eu sabia que poderiam... outra pessoa poderia mexer. Ah, e quando eu ajustava a alça, geralmente eu ajustava ela pra trás, deixava o excesso nas costas, não aqui na frente, tá? Então a gente mexia, via o tanto que tinha que regular na alça e puxava ela pra trás. Tem muito vestido com aquele regulador igual de sutiã, mas tem alguns que não tem. Aí quando tá muito grande, realmente tem que mexer, então eu jogava ela pra trás. Agora eu vou falar um pouquinho de terno, e assim, pra quem nunca mexeu com terno, talvez fique um pouco confuso, porque realmente pra mim foi um universo completamente novo, e eu fui entendendo depois que eu fui trabalhando muitos meses. No começo o alfaiate não deixava fazer nada disso, ele tinha muita insegurança nisso, de eu mexer e estragar uma peça tão cara. Então no comecinho eu ficava nos ajustes mais simples, nas coisas mais comuns, e com o tempo ele foi me passando os ajustes e eu fui fazendo. Tanto que só no finalzinho que eu trabalhava lá que eu comecei a mexer na cabeça das mangas, porque ele não deixava. Então, voltando ao terno, os ajustes principais são feitos nas costas, na lateral e na costura de trás da manga, era onde a gente mais mexia. Só que pra costura ficar muito perfeita e ficar muito bonita, como é que era o processo? Eu marcava todos os ajustes com alfinete, um alfinete bem fininho, fazia todas as marcações. Terno não pode ficar muito colado. Hoje tem os modelos fit que são mais justinhos e tal, mas ele tem que ter mobilidade, então ele é justo sem ser colado, agarrado. E aí eu marcava todos os ajustes, abria o forro do terno, né, aqui nas costas, abria, acessava o terno do avesso, fazia todas as marcações, né, copiava tudo por dentro, tanto que eu tava anotando por fora, marcava tudo por dentro, fazia esses ajustes, desmanchava a costura original, porque a primeira costura tem que ser desfeita, porque eu tenho que abrir as margens dela todas as margens de costura eu tenho que abrir no ferro. E aí, na hora de fechar o forro, eu fechava o forro pelo bolso. Isso é engraçado falar, né? Mas eu abria o bolso do terno, começava a fechar o forro, o tanto que desce, depois eu puxava o forro pra dentro do bolso, fechava o que sobrava e costurava o bolso. Assim, quando o cliente olhava, não tinha assim nenhuma marca de que aquele terno foi mexido e ele servia perfeitamente no cliente. Então lá que eu aprendi que um ajuste bem feito, ele é perfeito. A pessoa olha e fala, nossa, não parece que você mexeu, a roupa nunca tá torta, ela nunca tá imperfeita, o forro nunca tá esquisito. Porque você tem que encontrar caminhos pra voltar essa peça a ela ser o que ela era antes. Claro que o ferro é o que mais ajuda. Eu já falei aqui em outro vídeo que o alfaiate tinha um ferro incrível, um ferro de caldeira maravilhoso, que tinha uma tábua que sugava a roupa e ficava muito perfeito de passar. Esse ferro ele é muito caro. O ferro nem é tão caro em si, mas a tábua é muito cara. Eu vejo aqui na Europa por 1.000 euros a tábua e o ferro por 500. Então assim, é um equipamento caro. Mas pra quem trabalha com isso, talvez dê pra comprar usado pelo Brasil e tal. Mas faz muita diferença, porque a roupa fica assim, linda. A próxima dica é sobre calça social de terno. O ajuste básico da calça começa do lado de fora da perna. Eu aprendi isso olhando o alfaiate trabalhar, como eu falei, né, no começo ele não deixava eu fazer essas coisas, então eu ficava só observando. Quando eu falo que ele não deixava eu fazer, ele não deixava que eu marcasse as coisas no cliente. Então o cliente ia lá, provava uma calça, ele fazia as marcações, ele via o quanto aquela peça tinha que ser mexida,
E aí ele começou a me ensinar como é que eu fazia aquele ajuste. Então na calça o primeiro ajuste é feito por fora, quando a perna tá larga. Sempre na costura de fora, que vai da barra até a linha do quadril, até onde encontra o bolso. Quando a calça tá muito larga, ele mexia por dentro. Mas ele não gostava de mexer por dentro, porque ele falava que mudava muito o desenho da calça. Então era sempre por fora, se for o suficiente, ficava por ali. Se tivesse que mexer mais um pouco, aí ele ia por dentro, mas era tipo uma segunda opção. E continuando a falar sobre calça social, o ajuste da calça masculina é feito pela parte de trás da calça, quando o ajuste é no quadril, digo. Eu achei assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a achar que a modelagem da calça masculina é uma coisa muito legal, porque a parte de trás dela, vai lá no armário do seu pai, do seu tio, do seu irmão, de alguma pessoa, pega uma calça masculina e olha ela por dentro, vira ela do avesso, dá uma olhada. Ela tem uma costura assim e tem um viés. Aquilo é uma sobra de tecido para você ampliar a sua calça e voltar. Esse mesmo tanto que tá aí tem no cos também. Então a construção é feita de uma forma diferente da feminina. É bem difícil ver calça feminina desse jeito. E ela te possibilita aumentar o quadril ou não. Então quando uma pessoa ia lá porque ou emagreceu e tinha que reduzir a parte do quadril, ou engordou e tinha que soltar, era sempre por essa costura que eu começava o trabalho, porque a modelagem me permite isso. Inclusive eu acho a modelagem da calça masculina, essa construção muito interessante, muito inteligente. Eu fiquei realmente assim apaixonada por isso. E pra terminar, eu quero falar uma coisa que é uma opinião bem pessoal, mas foi uma coisa que eu aprendi trabalhando, que é o seguinte: quando um ajuste é feito de um tamanho muito grande para um menor, quase nunca fica bom. Então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, fez uma bariátrica, por exemplo, vestia 54, 56 e mudou pro 44. Gente, são 10 tamanhos. Um ajuste na cintura, um ajuste no quadril não resolve uma peça. Então, o que a gente acabava conversando, assim, o que eu falava às vezes para as pessoas? Quando eu percebia que era uma roupa boa, com um tecido bacana, compensava desmanchar aquela peça inteira e meio que retraçar a modelagem em cima daquilo, baseada nas medidas atuais da pessoa. Isso era um trabalho que o alfaiate não fazia em feminino, porque, como eu falei, ele não manjava de modelagem feminina. Quando eu trabalhava lá, ele perguntava se eu topava fazer, porque ele sabia que eu sabia fazer modelagem, então ele falava: você topa fazer esse trabalho? Porque ele cobrava muito caro, claro. Então o que acontecia? Aconteceu de uma mulher levar um vestido que não tinha o menor cabimento de reduzir, porque ele fica todo torto. Quando você pega uma roupa muito grande e reduz, ela vai ficar toda torta, toda disforme. Então eu tinha que desmanchar ela inteira e ver o que dali eu poderia continuar mantendo aquele estilo da peça. Então se a saia era godê, tinha que reduzir ela inteira na parte de cima, reduzir todo o busto. E tem que ficar atenta para ver se as pences se encaixam no mesmo lugar, se a gola vai ficar ok, porque às vezes a peça era tão maior que quando você começa a reduzir, umas partes não começam a bater. Por isso que eu falei lá no começo que é bacana ter uma noção de modelagem, porque você vai tendo muito mais percepção do que dá pra fazer e do que não dá pra fazer na peça. Então, voltando, quando o ajuste é de um tamanho muito maior para um menor, ajustes simples não vão funcionar. O ideal vai ser fazer uma reforma mesmo, que é desmontar a peça e remontá-la. E compensa fazer isso quando o tecido é de qualidade, porque se você pegar uma roupa com tecido chechelento, já cheio de bolinha, que já tá meio puído, vai ser um trabalho caro que às vezes não compensa. Então você pode ser honesta com a pessoa e falar: olha, eu acho que não compensa pela qualidade do tecido e etc. Às vezes sai mais barato uma pessoa comprar uma roupa nova do que fazer um ajuste num tecido que não tem qualidade, porque vai tomar muito trabalho, vai tomar muito tempo, esse trabalho provavelmente vai ser caro e aí não vai compensar pela qualidade da peça. Eu fazia muito, às vezes, ajuste fiz vários disso. Eu vou ver se eu pego algumas fotos e coloco aqui na tela, de ternos de lã, terno não, casaco de lã, aqueles bem pesados. Inclusive, pra quem me seguia na época que eu trabalhava lá, eu postava às vezes os ternos sujos que o povo levava, uma jaqueta cebosa, porque o povo não lava essas roupas, a gente não entende, mas o povo não lava. Povo que eu digo dos países frios, né? Porque eu morava na Nova Zelândia, às vezes é um país que tá muito tempo no frio e o povo não tem essa necessidade de ficar lavando roupa igual a gente tem, porque seca tudo muito rápido. Aí chegavam uns ternos, umas jaquetas lá, uns casacos encebados, mas enfim. Às vezes eu percebia que a pessoa trouxe um casaco que era de altíssima qualidade, de uma marca cara, de uma lã pesadona, que era do pai, e aí ele queria usar e queria fazer um ajuste. Às vezes a roupa era tão velha que eu sabia que se ele fosse comprar uma nova era mais barato. Só que daí eu vi o tecido de qualidade e tal, e aí o cara conversando com o alfaiate, ele falava: não, eu quero fazer porque eu quero usar, porque era do meu pai. Então você percebe que tem um fator emocional também na peça. Aí a pessoa pagava e o ajuste ficava maravilhoso. Mas era uma trabalheira. Porque quando é um casaco, por exemplo, que é muito grande, muito maior, às vezes era um cara franzino e tal, você tem que mexer em tudo, na cabeça da manga, às vezes tem que mexer na parte de trás, tem que mexer na lateral, então é um negócio bem trabalhoso.
E trabalhando lá eu passei a ficar apaixonada por isso, porque cada peça que chegava pra mim era um laboratório, sabe? Era uma possibilidade de desmontar, de ver um forro diferente, de ver um acabamento. Foi lá que eu ganhei, assim, muito conhecimento em construção de roupa, porque eu já contei isso tanto no blog quanto em outro vídeo. Antes de trabalhar lá, eu já costurava há muitos anos. E eu falava, não, eu sei costurar, tô de boa, eu me garanto e tal. Trabalhando lá eu percebi que eu não sabia nada, porque todo dia chegava uma roupa nova, um tecido diferente, um acabamento diferente, então você vai ganhando assim um leque de conhecimento muito grande trabalhando com reforma e ajuste. Então, pra quem tem interesse em aprender sobre construção de roupa, pode ser um trabalho legal. Então é isso, eu espero que a informação seja útil pra vocês. Eu falei bastante coisa, eu separei muita coisa. Aliás, eu quero também agradecer aqui a Flávia, que me ajudou a montar o conteúdo desse curso. Eu vou deixar aqui as redes sociais, tanto minha quanto da Flávia, pra vocês seguirem. E também vou deixar o link com os posts de quando eu trabalhava com alfaiate, pra caso vocês queiram ler. Como eu falei, o meu blog tá em coma, ele tá fora do ar, mas eu tenho um backup dele, então eu vou deixar o link do backup aqui embaixo. E também os vídeos que eu já gravei falando sobre trabalhar na alfaiataria e sobre trabalhar com tecidos finos, tá? Eu vou deixar os links aqui. E é isso, volta aqui pra ver o próximo vídeo. Se você é novo, inscreva-se no canal e não deixe de dar o seu like pra me ajudar na divulgação, porque eu tô percebendo que o YouTube não tá entregando os vídeos pras pessoas. E toda vez que vocês dão like, vocês ajudam a mostrar pro YouTube que meu vídeo é interessante, tá? É isso, até mais, tchau! Ah, se alguém quiser saber quanto é que o alfaiate cobrava em média pelos trabalhos, me deixa aqui nos comentários que se tiver bastante gente interessada eu gravo, tá bom?